estar íntegro, estar completo, o quão útil e funcional é isso nos dias de hoje, por exemplo, né? É legal. Porque assim, quando a gente está numa busca de chegar num estado de plenitude máxima, por exemplo, dos monges e etc, né? A gente tem, quando você sente isso, você tem vontade de largar tudo. Tipo assim, por que eu tô correndo essa corrida aqui? Por que eu tô indo atrás dessas coisas que eu nem quero, não preciso, se eu tenho acesso a isso aqui? Entendeu? Assim, é para todo mundo, tipo, ir para esse estado? É para todo mundo buscar a integridade? Eu acredito que sim, porém é uma busca tão evidente da humanidade e ao mesmo tempo tão distante que o que nós estamos conversando aqui hoje provavelmente é a mesma coisa que se conversava nas escolas filosóficas de Platão, Aristóteles, Sócrates. Certamente a grande busca dos estoicos, de como viver melhor, de como... De acordo com a sua natureza. De acordo com a sua natureza e com a natureza, né? Com o todo, com o cosmos, segundo os gregos. Porque se a gente pegar, por exemplo, na mitologia grega, a gente tem as 3 castas, né? Os deuses imortais, os mortais e os heróis. O que tem de ensino sobre isso, né? Os deuses imortais, aquele ideal da eternidade, da perfeição. E os mortais, aquele que vive segundo as normas, são normais, e que não tendo a centelha da imortalidade, se deixam levar pelas circunstâncias e cuja história a gente nunca ouviu falar. Porque eles são insignificantes, são apenas números, massa, a maioria. Agora, o que diferencia como que faz para um mortal se transformar imortal nessa mitologia grega? Existe no meio do caminho os heróis. O herói é um deus com uma divindade com um ser humano junto, dá um herói que é semideus. Ele é semi-imortal. E essa é belo da mitologia porque depende da atitude do herói encontrar a sua imortalidade. A imortalidade do herói se dá pelo traço, pelo passo, pelo rastro que ele deixa na história da humanidade. Então, a busca da integridade é esse rastro de herói de cada um de nós. É o legado que as pessoas estão falando sobre propósito. Não, propósito não pode ser externo. Não pode ser interessante para ninguém. Tem que ser para você mesmo. Porque o herói, ele nunca segue a história dos outros. É sempre a sua própria história. A história é sempre dita antes e depois do herói. A história vinha de um jeito, vem um herói e muda a história. Era óbvio na disputa de Davi e Golias quem ia ganhar, o mais forte. Não, mas vem muda a história. E olha que interessante, quem são os heróis nessa mitologia grega? Eros, deus do amor. A palavra herói nasce quem é filho de Eros, filho do deus do amor. E qual é a palavra, qual é o significado da palavra amor? Qual que é? Em latim, está até no meu livro isso. A etimologia de amor, em latim, é o prefixo de ausência ou negação, mais mors, morte. Amor, a origem da palavra amor é a ausência de morte. É a imortalidade. É a infinitude da perfeição, dessa plenitude. E aí, o que tem a ver com o herói? Tem a ver que o herói, todo mundo sabe essa expressão, né? Age com coragem. Agir com coragem é agir com o coração. E o coração é o órgão que a gente atribui a essa questão do amor. E é o amor, Eros, deus do amor, se tornando, então, de mortal, se tornando imortal. Então, é para todo mundo? Mas é todo mundo que vai seguir uma jornada e um caminho da integridade? Provavelmente está aumentando a quantidade, mas você tem milhares de mortais para cada herói. Cabe a cada um de nós fazer da sua jornada uma jornada de herói. Será que isso não faz parte da natureza de como funcionam as coisas? São poucos heróis mesmo e a maioria não é? Ou talvez esse é o modelo a seguir e a jornada de todo mundo é se transformar em herói.
Essa é uma pergunta, não tem resposta, mas para mim, me parece que o retorno à unidade é quase que um axioma, uma lei universal, uma lei da física, porque as polaridades da energia elétrica, a gente separa o raio elétrico, positivo e negativo, né? A energia se dá e você de novo transforma em luz elétrica quando você junta as polaridades. Cada indivíduo tem a sua individualidade, mas quando dois indivíduos de sexo oposto se unem, nasce, ou é possível nascer, uma nova vida. Então, cada indivíduo, nas suas polaridades, juntos dá uma nova vida. Então, é meio... Se a gente olhar tudo na natureza, essa questão da separação da dualidade e do retorno à unidade é uma onda. É uma onda. Então, tudo aquilo que está separado tende a voltar para uma união. E infinitamente pode se separar para... Tem um ensino interessante, um ensino que, se eu não me engano, é um ensino gnóstico, que diz que o um, para poder se observar, se separou em dois. Só que o 2 é instável. O 2 é a polaridade. Então esse 2 é sempre aquela repulsão, puxando, repulsa e atração, né? De um ímã. E ele é instável. E aí o 3, que é o número que traz o equilíbrio. Então se a gente olhar esse 3, os dois se juntando em um. Se a gente pegar simbolicamente, e tem muito estudo simbólico através de geometria, o simbolismo do triângulo ou da pirâmide, o triângulo como um equilíbrio, é o simbolismo de que o que é de cima vem de 1 e se separa em 2. E o que é de baixo, em 2, se junta novamente em 1. Então esse simbolismo geométrico da vida, do universo, da física, da matemática, eu tendo a acreditar que é para todos, mas que a maioria de nós acaba não aprendendo, não observando, distraidamente vivendo uma vida de mortal. Porque é mais fácil. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias sobre isso. A gente falou brincando, assim, né? Ele é mais novo, né? O Duff. Ele tá se formando Quer dizer, ele se formou agora na escola e tal, e tipo, todos os amigos dele foram pra faculdade. Ele não, né? Ele trabalha com internet também e tal. Legal. Segue a história dele. E aí, a gente tava conversando assim, aí eu falei pra ele, você acha que como a gente vem do jogo, né, de jogos e tal, tem uma entidade nos jogos que é o NPC, né, o Non-Playable Character. Aquele cara, aquele que tá ali, sim, não é jogado, você tá um mortal. Aí, é um mortal. É o zumbi. Aí a gente falou, pô, será que é todo mundo meio NPC, não é? Ele falou, todo mundo segue o que foram mandado pra elas, todo mundo, né, tipo, sai da escola, faz a faculdade. A história do filme do Matrix. É isso, tá todo mundo seguindo uma ordem que nem sabe de onde veio o que é. Seguindo aquela coisa que nos foi ensinado, que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Quem falou que a história precisa ser assim? Porque a grande questão é o legado que se deixa, não um legado material, mas aquilo que você fez, a sua história, uma transformação, alguém que você tocou o coração. Isso é uma jornada de herói, de sair da rotina, da mesmice e fazer algo que transforma. Transforma primeiro a si próprio. E por transformar a si próprio é impossível de não transformar ao redor o ambiente, as outras pessoas, a história. E dependendo do tamanho do impacto, é realmente transformador. Então, se a gente olhar, a história da humanidade é feita, todas as transformações, é dada por um indivíduo que teve uma visão e colocou em prática o que acreditava. Não tem nada na história que aconteceu por acaso. E normalmente aqueles indivíduos que a gente admira, eles têm, por mais defeitos que tenham e características que hoje na história eram vistas como negativas hoje, mas na época não era, ou desvios em algumas outras áreas da vida, somos todos seres humanos, né? Mas se você olhar a história, todos os indivíduos que a gente admira, eles de alguma forma que transformaram a sociedade, transformaram a cultura, transformaram qualquer coisa, qualquer área da história da humanidade, partiu de um indivíduo que acreditava num sonho, que acreditava numa visão e foi lá, independente do que esses non-player characters, do que esses zumbis ou dos mortais para os gregos
vivem a vida da mesmice, ele foi lá e fez diferente e aquilo fez com que o antes e depois dele. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!